Muito bem, pessoal. Nesse último final de semana, a gente teve a estreia do basquete nas Olimpíadas de Paris. Foi uma ótima primeira rodada. Ótima primeira rodada. Tivemos jogos bem bons, bem competitivos, bem pegados. Realmente, tudo indica que teremos um nível técnico muito alto nessa edição, talvez o mais alto de todas as edições das Olimpíadas. É uma expectativa que eu tenho e muitos também têm essa expectativa, porque, cara, a gente vai ter ao todo quase 70 jogadores que estão na NBA disputando essa edição do basquete olímpico. Então, mano, é muito jogador bom, é muita seleção boa. Então, tem tudo para ser realmente uma edição fantástica. E aí tivemos a estreia nesse final de semana. E aí eu quero aproveitar esse climinha olímpico para trazer um vídeo um pouco diferente para vocês hoje. Eu quero trazer um vídeo de curiosidades. Rapaz, curiosidades. Normalmente eu não trago muitos vídeos nesse estilo, só que eu acho que para esse momento cabe um videozinho de curiosidade, porque a maioria da galera que acompanha o meu trabalho aqui no YouTube é uma galera que só acompanha a NBA. Eu acredito que muitos de vocês, a maioria de vocês, não tem o costume de assistir muitas competições FIBA. Então, eu acho que é um momento bom para trazer esses vídeos de curiosidades, porque muitos devem estar acompanhando o basquete olímpico pela primeira vez e devem ter muitas curiosidades, devem ter muitas dúvidas, como, por exemplo, quais são os maiores cestinhas da história do basquete olímpico? É uma dúvida que eu acho que muitos devem ter. Eu, quando acompanhei a Olimpíada pela primeira vez, quando acompanhei o basquete olímpico pela primeira vez, que foi lá em 2012, foi em 2012 a primeira vez que eu vi o basquete olímpico, eu, cara, tinha várias dúvidas, porque eu era um moleque que nunca tinha visto aquilo na minha vida. Então eu falei, cara, então eu ficava pensando, cara, quem que é o maior da Olimpíada? Quem que é o pica do basquete nas Olimpíadas? Quem que é o cara que mais pontuou? Eu tinha essas dúvidas, então acho que muitos também devem ter. Então eu vou aproveitar esse período de Olimpíada para trazer alguns vídeos nessa pegada. E hoje o vídeo é exatamente esse: os 5 maiores cestinhas da história do basquete olímpico. Você tem noção de quem são os 5? Você consegue adivinhar? Vamos ver se a sua adivinhação, se o seu poder de chute tá bom. Vamos ver, vamos ver. Vou falar sobre isso, esse é o tema do vídeo. Antes eu só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos lá, rapaziada. Vamos começar com o quinto lugar, que é um dos meus jogadores favoritos da vida. Da vida, assim, eu sou absurdamente fã desse cara. Para mim, é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, é um dos melhores que é o argentino Manu Ginóbili. Cara, assim, o Ginóbili, pegando aqui, ó, o Ginóbili, ele é muito absurdo, assim. A gente tá falando de um cara que foi 2 vezes medalhista olímpico, sendo que uma das medalhas é de ouro. É, ele ganhou uma medalha de ouro no basquete olímpico e ganhou eliminando simplesmente os Estados Unidos. Você tem noção do quão difícil é isso? De você eliminar a seleção dos Estados Unidos numa Olimpíada? A gente está falando de uma das maiores hegemonias dos esportes em geral. Dos esportes, não só do basquete, mas de tudo. De tudo. Só que a Argentina, do Manu Ginóbili, conseguiu esse feito. Isso aconteceu em 2004, em Atenas. A Argentina eliminou a seleção dos Estados Unidos na semifinal. Uma seleção que tinha nomes como Allen Iverson, Tim Duncan, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony. A Argentina do Manu eliminou esse Estados Unidos. Com o Manu jogando demais. Ele meteu 29 pontos nesse jogo, cara. Ele jogou muita bola. Muita bola. E aí,
Depois de passar dos Estados Unidos, a Argentina pegou a Itália na final, e aí foi um jogo bem tranquilo para a Argentina, vitória por 15 pontos, e os caras ganharam a medalha de ouro com o Manu sendo o melhor jogador daquela edição da Olimpíada. E aí, em 2008, em Pequim, eles voltaram a medalhar, só que dessa vez foi uma medalha de bronze, que também foi muito comemorada, também é muito gigantesco. Só que a medalha de ouro em Atenas, ela é, cara, um dos títulos mais, cara, mais surpreendentes da história do basquete. Ninguém esperava que a Argentina fosse ser medalha de ouro. Ninguém esperava que a seleção dos Estados Unidos pudesse perder algum jogo ali. Só que perdeu na semifinal, já, né? Já não tinha ido muito bem na fase de grupos, era uma seleção dos Estados Unidos que era boa, óbvio, com ótimos nomes, só que não era uma seleção muito bem entrosada, muito bem treinada, digamos assim. Só que, assim, mesmo aos trancos e barrancos, os Estados Unidos era muito favorito contra a Argentina. Só que a Argentina venceu sob o comando desse monstro chamado Manu Ginóbili, que além de ter sido multicampeão pela Argentina, foi multicampeão também na NBA. O Manu, ele foi 4 vezes campeão da NBA pelo San Antonio Spurs, lenda absoluta da franquia, camisa aposentada, Hall da Fama. O Manu, ele é muito grande, muito absurdo, e é o quinto maior cestinha da história das Olimpíadas, com 523 pontos. Simplesmente lendário o senhor Manu Ginóbili. Lendário. Então, vamos abrir esse top 5 com ele, Manu Ginóbili. Seguindo aqui o top 5, vamos para a quarta posição, que tem um outro argentino, né? Mais um daquela geração de ouro do basquete argentino, mais um que foi campeão em Atenas, ao lado do Ginóbili, que é o pivôzão, a lenda Luiz Scola. O Scola, velho, ele é uma lenda do basquete mundial. Apesar dele não ter tido uma carreira tão brilhante assim na NBA, jogou por muito tempo, jogou por 10 anos na liga, foram 10 temporadas na NBA, teve boas passagens pelo Houston. Pelo Houston ele jogou muito bem, inclusive. Teve ali uma boa passagem por Phoenix e tudo, jogou ainda em Toronto, jogou em Brooklyn. Teve ali ele teve uma vida útil na NBA grande, só que ele nunca foi espetacular na NBA. Por exemplo, comparar a carreira dele na NBA com a do Ginóbili é uma covardia. Assim, não tem nem como comparar. O Scola na NBA não foi nem um terço do que foi o Ginóbili. É uma coisa impressionante a diferença. Só que no cenário mundial, principalmente no cenário FIBA, o Scola, ele é monstruoso, ele é gigante. Como eu disse, medalhista de ouro em Atenas 2004, medalhista de bronze em Pequim, e até hoje ele é lembrado, ele é cultuado como um dos maiores jogadores de basquete a pisar numa quadra olímpica. Assim, o Scola, ele é enorme e é o quarto maior cestinha da história da Olimpíada, com 591 pontos, cara. É muita coisa, mano. É muita coisa. Fora que muitos pivôs europeus, principalmente, inspiraram o seu jogo no Luiz Scola. O Scola, ele serviu de molde para muito pivô. Para muito pivô. Então, o Scola, ele é uma lenda gigantesco e é o quarto maior cestinha da história das Olimpíadas. Indo agora para o pódio, para o top 3, vamos aqui de outro pivô, e é um outro jogador que tem um lugar muito especial no meu coração. É outro dos caras que eu julgo como um dos maiores da história do esporte, um dos melhores que eu vi, que é o pivô espanhol, a lenda espanhola, Pau Gasol. O que esse cara é lendário e vencedor, rapaziada, não tá escrito, mano. Não tá escrito. Né? O Pau Gasol, diferente do Scola, ele jogou a maior parte da carreira na NBA e teve muito sucesso na NBA. Ele foi draftado em 2001 pelo Hawks, só que foi trocado para o Memphis Grizzlies. Jogou muito pelo Memphis. E aí ele foi atingir mesmo o seu auge na carreira no Lakers. Né? Quando ele foi para o Lakers, ele se juntou a nada mais, nada menos que Kobe Bryant,
montou ali uma das maiores duplas da história da NBA e foi 2 vezes campeão pelo Lakers. Foi 2 vezes campeão. Depois ele teve uma boa passagem pelo Chicago Bulls. Foi bem também no Spurs, apesar de, né, já estar bem na reta final de carreira. E o seu último time na NBA foi o Milwaukee Bucks. E aí ele encerrou a sua carreira no Barcelona, que foi onde ele começou a jogar basquete. Então foi um fim de carreira simbólico para o Gasol. Foi simbólico. E aí, além dele ter tido um sucesso gigantesco na NBA, 2 vezes campeão e pô, um dos maiores pivôs da sua geração, pela seleção espanhola ele foi enorme, assim. A gente está falando de um jogador que foi 3 vezes medalhista olímpico pela seleção da Espanha, foi o grande nome, era o grande símbolo da maior geração da história do basquete espanhol. Ele foi 3 vezes medalhista olímpico, prata em 2008, prata em 2012 e bronze no Rio 2016. Foi campeão da Copa do Mundo de Basquete em 2006, sendo o grande nome daquela seleção. E, cara, uma carreira absurda, mano, absurdo. O Gasol, ele é muito grande, enorme, e se consolidou como o terceiro maior cestinha da história das Olimpíadas, com 649 pontos, mano. É muito ponto. É muito ponto. O Gasol era muito craque, velho. E ele era craque tanto no ataque, como na defesa também. O Gasol era absurdo. Um dos maiores pivôs que eu já vi jogar. Nossa, era muito craque, mano. Craque. Tamanho, técnica. Ele era surreal. E assim como escola, ele serviu de molde para muitos outros pivôs que vieram depois dele. Né? Uma geração de pivôs foi baseada no Gasol. Então, assim, é outro cara lendário que teve um impacto enorme no basquete. Enorme, enorme, enorme. E é um dos meus jogadores favoritos all time. All time. Agora, indo aqui pro top 2, em segundo lugar vai ter um cara que poucas pessoas vão conhecer. Acho que ninguém que vai assistir esse vídeo já deve ter visto esse cara jogar. Eu acho que ninguém que vai assistir esse vídeo viu esse cara jogar. Mas é um cara que no basquete australiano é um deus. É um deus. Tô falando do Andrew Gassi. O Andrew Gassi, ele é um cara muito pouco conhecido pelo público geral. Só os fãs bem hardcore mesmo do basquete vão saber quem que é ele. Mas eu vou te falar uma coisa, mano. O currículo desse cara é uma coisa diferenciada. Ele é indiscutivelmente, perdão, o maior jogador da história do basquete australiano. É o maior jogador da história da Liga Australiana de Basquete, a NBL. Só para comparar assim, o que o Jordan é na NBA, o Andrew Gassi é para a NBL. Pô, o cara, ele foi 7 vezes MVP da liga, foi 14 vezes cestinha da NBL. 14 vezes, isso é muito bizarro, mano. Isso é muito bizarro. E jogando pela seleção australiana nas Olimpíadas, ele acumulou incríveis 789 pontos, cara. 789 é bizarro, mano. É bizarro o número de pontos que esse cara conseguiu. E ele só não é o maior cestinha da história da Olimpíada porque existe um alienígena, um bizarro, que marcou 1.093 pontos em Jogos Olímpicos. Se não é esse alienígena, ele era o maior. Só que existe esse cara que, além de tudo, terminou a carreira com 49.973 pontos. 49.973. Até poucos meses atrás, ele era o maior cestinha da história do basquete. É que o LeBron James passou ele, mas até abril, ele era o maior cestinha da história do basquete. E quem é esse alienígena? Quem é esse bizarro da bola? Ele! O nosso brasileiro, orgulho do Brasil, Oscar Schmidt. Gente, assim, o Oscar, ele era uma parada surreal, assim, surreal. O que esse malandro jogou não tá escrito no gibi, mano.
Sim, um dos maiores scorers que o mundo já viu, um dos melhores arremessadores da história do jogo, um cara que teve uma das carreiras mais longevas da história do basquete. Ele jogou por 29 anos, cara. 29 anos. E dentre todas as suas conquistas, se destacam a medalha de bronze no Mundial de Basquete de 78, lá nas Filipinas, o bronze no Pan-Americano de San Juan, em 79, e a maior conquista da carreira do Oscar e a maior conquista da história do basquete brasileiro, do basquete masculino brasileiro, que é a medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis em 87. Pô, essa medalha, essa conquista, tem vários sites e tudo que colocam que essa foi uma das 5 maiores conquistas do esporte brasileiro. Uma das maiores, uma das maiores. E eu concordo, mano, porque o contexto dessa medalha de ouro em Indianápolis é muito forte. Pô. A seleção brasileira pegou na final os Estados Unidos, os caras jogando em casa. Até aquele ponto, a seleção dos Estados Unidos nunca tinha perdido um jogo em casa. Nunca tinha perdido uma final. Nunca tinha tomado mais de 100 pontos. E a seleção brasileira quebrou todos esses tabus. A seleção brasileira ganhou dos Estados Unidos na casa deles, meteu 120 pontos, se não me engano, foi 120 a 115 o jogo. Deixa eu até pegar aqui porque eu não quero falar besteira. Mas eu acho que foi isso, 120 a 115, deixa eu pegar aqui. 120 a 115 exatamente. E ganhou o ouro na casa deles, mano. Na casa deles, é um contexto muito forte. E quem é que foi o grande nome desse jogo? Quem é que foi o cestinha desse jogo? Quem é que liderou o Brasil para essa conquista absurda? O Oscar. Sabe quantos pontos o Oscar meteu na cabeça dos americanos? 46. 46 pontos, cara. Assim, inacreditável. É inacreditável que o Oscar jogou. E assim, essa derrota dos Estados Unidos, ela, pelo que é falado, foi ela que meio que fez os caras decidirem montar o Dream Team de 92. Então os caras sentiram muito essa derrota. Muito. Então não vem aqui falar que, mas os caras não estavam nem aí. Não estavam nem aí? Não tava nem aí. Os caras ficaram mordidos, irmão. Por quê? Porque o Oscar deitou o bigode em cima deles. Deitou. O Oscar era muito craque, gênio, até hoje é lembrado como um dos maiores da história do esporte. E ele só não jogou na NBA porque ele não quis, tá? Não jogou porque não quis. Ele foi draftado em 84, só que ele não quis ir pra lá. E segundo ele próprio, ele fala que se ele tivesse jogado na NBA, ele teria sido um dos maiores da história da liga. Ele fala isso. Ele fala isso e assim, quem sou eu para questionar? Você vai questionar o Oscar? Você vai duvidar dele? Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar, porque estamos falando de um cara que em Jogos Olímpicos tem 1.093 pontos, cara. É surreal, mano. 1.093 pontos. É o único que passou dos 1.000 pontos em Jogos Olímpicos. E é um bizarro, mano. É um bizarro. O cara é enorme, gigantesco. E é o orgulho do Brasil, mano. Um dos maiores atletas da história do esporte brasileiro. E uma lenda, mano. Uma lenda. Uma lenda. Uma lenda. Como diria o Luiz Carlos Júnior, né? Uou, uma lenda! Uma lenda. Uma lenda. O Oscar. E aí, ele é, até hoje, e deve ser por um bom tempo, o maior cestinha da história do basquete olímpico. Tem que respeitar muito o Oscarzão. Tem que respeitar muito. Então, esse é o top 5 cestinhas da história do basquete olímpico. Gostou do vídeo? Curtiu? Você sabia que esse era o top 5? Você conhece todos esses jogadores que foram listados? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Se você tiver alguma sugestão ou alguma curiosidade que você quer que eu tire aqui em vídeo, manda nos comentários também, que talvez eu
tire a sua curiosidade no próximo vídeo, então comenta aí. E é isso, né, gente? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Eu tô fazendo uma cobertura muito legal das Olimpíadas, tá bem legal mesmo. Tô adorando, tô me amarrando em cobrir essa edição do basquete olímpico. Então, se inscreve e vem comigo, né, acompanhar toda essa edição. E é isso, gente. Tamo junto, um grande abraço e é isso mesmo. Nenhum americano, nenhum jogador dos Estados Unidos está entre os 5 maiores cestinhas da história das Olimpíadas, hein? Hã? Ficou surpreso com isso? Ficou surpreso com isso, gafanhoto? Basquete, importante falar isso. Não é só os Estados Unidos que sabem jogar, tá? E a Olimpíada ela serve para mostrar isso. Os caras podem ser os melhores? Podem ser. Tem uma hegemonia absurda? Tem. Mas não são só eles que sabem jogar, não. Não são mesmo. É isso. Tamo junto e até a próxima, turma. Tchau, tchau.